principais textos da Bíblia, talvez o principal versículo da Bíblia, que resume toda a nossa fé, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para a gente falar desse texto, a gente poderia ir por tantos caminhos, e eu escolho contar uma história, já que o tempo também é bem curto, né? Diz que na Segunda Guerra Mundial, as tropas de Hitler já estavam perdendo a guerra, estavam encurraladas, e não tinha mais ninguém para mandar para o fronte de batalha. E quando já não tem quase ninguém, quem vai para o último são os filhos de gente rica. E tinha um filho, o único filho, de um milionário colecionador de quadros. Esse camarada tinha quadros originais na sua casa, quadros de Picasso, quadros de Da Vinci. E esse único filho recebe a carta de convocação para ir para a guerra. E ele vai para a guerra com seus colegas de rua, tudo playboy. E até que, em determinado momento, no fronte de batalha, esses playboys e o filho do milionário, colecionador de quadros, percebem que vão morrer. Então, esse menino, ele se levanta e diz assim para os seus colegas: olha, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai morrer, mas eu vou lá, levanto meu fuzil, abro os meus braços, chamo a atenção deles, eles vão para cima de mim e vocês correm, fogem. É o jeito. Eles acharam estranho, mas concordaram. Então esse rapaz, esse filho do colecionador de quadros, levanta o seu fuzil e grita: ei, aqui! E ele é fuzilado e morto. Os seus amigos fogem, correm e voltam para o quartel. Chegando no quartel, eles contam aquela atitude de bravura e eles pedem para o general para eles darem a notícia para o pai que seu único filho havia morrido no fronte de batalha daquela maneira, e como gratidão eles estavam entregando a bandeira nacional, a foto do alistamento e a medalha de honra. E assim eles foram. Só que quando eles cruzaram o caminho da casa do pai, eles viram que tinha um senhor pintando quadros à mão na rua. E eles falaram: olha, o pai dele gosta de quadro, e se a gente mostrar a foto e ele fizer um quadro aqui? E aí, aquele pintor de rua fez um quadro feio, numa tela pobre, uma tinta pobre, um quadro que não parecia muito o filho. Mas quando esses jovens entregaram a bandeira do pai, aquele quadro, o pai evidentemente se desabochou, se emocionou muito, perdeu o seu único filho, seu único perdeu. E ele colocou aquele quadrinho horroroso em posição de destaque no meio dos outros quadros na sua sala. Pois bem, a guerra acabou, os anos se passaram, esse milionário faleceu, não tinha com quem deixar aqueles quadros valiosíssimos, e os quadros, décadas depois, foram para um leilão em Genebra. Bilionários do mundo todo foram para esse leilão para comprar os quadros famosos. E dentro de um salão, o leiloeiro começa: senhores, obrigado por terem vindo, é uma honra recebê-los, e eu quero aqui iniciar esse leilão com esse quadro intitulado O Filho, de autor desconhecido. Aqueles milionários olhando para a cara do outro e falaram: vem cá, o senhor está nos ofendendo? Que história é essa? Eu atravessei o mundo para vir aqui, cadê o quadro de Picasso, de Da Vinci? Que quadro é esse de um filho? Leiloeiro: senhores, peço atenção e a paciência, eu preciso iniciar com um quadro filho. Lance inicial $50. Aí a ofensa foi muito maior. Que é isso, rapaz? Isso é dinheiro de cachaça para mim? Que $50 é esse? E aí começou aquela discussão, até que o faxineiro, que estava varrendo ali, ouviu isso e falou assim: rapaz, oportunidade de eu tirar a onda da minha comunidade, né? Eu vou lá, dou umas $50 e digo que eu consegui esse quadro no leilão. Aí o faxineiro: eu? 51. O leiloeiro: mais alguém, todo mundo começou a soltar, né? Ah, tá bom, quer que eu dê aqui, ó? Quer que eu dê para você o dinheiro? Você tem? Beleza. E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido para o rapaz lá da vassoura: parabéns, senhores, obrigado por terem vindo, está encerrado esse leilão. E aí começou a confusão de vez. E aqueles ricos falaram: que é isso? Eu vou lhe processar, loucura e tal. O leiloeiro, em calma, esperou fazer silêncio. Quando fez o silêncio, ele diz assim: vou ler a última frase do testamento, que diz assim: quem leva o filho, leva tudo.
E essa é a mensagem de João 3,16. Quem leva o Filho de Deus, leva tudo. Ele abriu os braços na cruz do Calvário e, sem merecer, morreu por todos nós. Ele foi ao fronte de batalha espiritual e atraiu sobre ele as armas do diabo, todas as armas ofensivas contra a humanidade. Ele caiu morto naquela cruz. E nós recebemos essa salvação sem merecer. A começar de mim, um pobre pecador. Quando eu entrei na Força Aérea anos atrás, lá em 2004, como aluno da escola de especialista, um pobre pecador hoje do Evangelho. E Deus fez comigo a ser um desses que Jesus resgatou na cruz do Calvário. Então, depois dessa história, eu leio de novo esse texto. Aliás, não precisamos ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o filho é tudo. E aquele faxineiro, eu sou como aquele faxineiro da história. Alguém que no meio dos poderosos e gigantes dessa terra tem a maior riqueza. Certa vez eu estava um amigo meu, na verdade não, eu estava no aeroporto, em dia de segunda-feira, Rio-São Paulo, só tem gente empresário ali, né, viajando na segunda-feira, Rio-São Paulo ali, e ele foi no banheiro do aeroporto e estava aqueles ricos lá, com testa franzida, preocupados, falando no telefone, no banheiro e tal, fechando negócios, atrasados por voo. De repente, naquele clima de tensão, ele escuta um cântico vindo lá do vaso sanitário. Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão. E ficou curioso, quando ele viu, era o rapaz que estava limpando o vaso sanitário. Que inversão de valores! Quem é o mais rico de todos aqueles que estavam no banheiro naquele momento? Qual é a verdadeira riqueza? Porque as riquezas desse mundo se perecem, mas nós temos a maior de todas as riquezas. Nós temos a herança celestial, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós levamos toda a riqueza do céu. Até uma canção, né? Nós não tivemos tempo de canção, mas acho que cabe agora, que é uma canção que fala isso. Como é que é? Fugiu? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder e tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior está em nós do que o que está no mundo. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus, viva e eficaz. Obrigado, Deus, por esse momento especial que o Senhor escolheu, o Senhor acertou na sua agenda, para nós falarmos da principal mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem que nós não só precisamos ter no nosso coração, mas precisamos pregar, que nós possamos repetir essa história por todos os lugares onde nós formos, que a salvação é a verdadeira riqueza, que a riqueza celestial é a verdadeira riqueza, que o maior título que nós podemos ter é de filhos amados de Deus. Pai, cuida de nós, cuida de cada um dos meus irmãos aqui, que cada um perceba que é rico espiritualmente, que tem uma herança incorruptível, uma herança eterna. Deus, que cada um dos meus irmãos aqui sejam apaixonados por Ti, renovados por Ti, avivados por Ti a cada dia, e que a Tua glória se reflita, se revele a cada um aqui, Senhor. Abençoe essa organização militar, Senhor. Abençoe o Gabson, Pai, a paz nesse lugar. Traga pessoas, Senhor, que venham melhorar a atmosfera desse ambiente. E se houver alguém aqui, nesse ambiente de trabalho, que tenha causado mais peso, Senhor, que o Teu Evangelho alcance esse coração. Deus abençoe o comandante, abençoe, Senhor, que ele prospere em tudo, Senhor, que a paz seja com ele, que ele saiba distribuir justiça e bem administrar essa obra. Deus abençoe, Senhor, essa guarnição, abençoe a guarnição de Belém, que seja um lugar abençoado.
abençoado, próspero, rico e cheio de vida. Sim, Cuida, Senhor, dessa maneira. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus.